Hoje, estamos conversando com Thomas Karat, do maravilhoso canal do YouTube SaltTube Analytics. Então, Thomas, seja bem-vindo. É ótimo aqui novamente. Obrigado, Pascal. Nós já conversamos várias vezes, embora nunca ao vivo, então isso é novidade. Para todos que não estão familiarizados com o seu trabalho, você tem um belo canal no YouTube e também é escritor. Recentemente você escreveu um novo texto, A Tempestade que se Forma. Bela imagem, aliás, no seu próprio Substack. É este aqui, o Substack de Thomas Karat, fabricando consentimento antes das bombas caírem. Vamos falar sobre o seu texto e a sua análise do que você descobriu ao pesquisar fontes online sobre o que está sendo preparado em relação ao Irã. Porque você revelou muitas coisas interessantes nesse artigo, não foi? Sim, para minha própria surpresa, tenho que dizer. Também foi um experimento para mim. Usei uma API, um agregador de notícias, e coletei cerca de 230 ou 240 artigos de, acho, 11 países diferentes. Então comecei a analisá-los, certo? Na verdade, eu estava tentando observar outra coisa, a forma linguística, que também está incluída no artigo, é claro. Mas por baixo disso, surgiram algumas descobertas interessantes, porque certas coisas aconteceram num intervalo de tempo muito curto, entre 27 e 29 de janeiro, o que apontava para um ataque quase imediato ao Irã, que ainda pode acontecer. Então, a conclusão foi que dentro de 7 a 14 dias, se não houver uma desescalada, os Estados Unidos atacarão o Irã. Mas eu tenho uma lista aqui na minha frente. Sim. Não, desculpe, porque você analisou todos esses veículos, certo? Incluindo The Guardian, The New York Times e assim por diante, e todos os títulos que eles escreveram. E todos eles, antes de mais nada, usaram uma linguagem suspeitosamente parecida para descrever o que está acontecendo. Então, meio que deve ter circulado um memorando sobre como falar disso. Mas, em segundo lugar, tudo saiu no mesmo curto período de tempo. Você pode talvez nos dizer que tipo de linguagem foi usada, que fez você pensar, uau, eles estão preparando algo aqui? Sim, temos algumas formulações interessantes. No sentido de, bem, deixe-me só ver isso. Não, já sei. Então, quando a mídia ocidental fala sobre o Irã, o que encontramos são palavras como ameaça, adverte, recusa, com o dedo no gatilho. É uma forma de enquadramento realmente agressiva. E então, quando olhamos para como os Estados Unidos são descritos, os Estados Unidos, que na verdade estão construindo uma armada enorme, esse é realmente o termo americano, armada na região. O que encontramos? Os estadunidenses se preparam, os Azue avaliam opções, os allies respondem. Do ponto de vista linguístico, isso é um enquadramento defensivo. Agora, quando falamos sobre manchetes, se você me permite, sabemos, a partir de estudos científicos, e eu sei que você sabe, que dependendo do meio de comunicação, entre 60% e 85% das pessoas leem apenas as manchetes. Elas não leem os artigos completos. E percebemos isso especialmente nas redes sociais, onde os agregadores, é claro, sabem se você compartilha um artigo sem realmente lê-lo. Eles sabem. Então podemos medir isso com uma precisão bastante alta. Agora, como consequência, e isso na verdade já é notícia velha para os editores, certo? As manchetes importam. Os veículos de notícia colocam muita ênfase, reflexão e esforço na formulação das manchetes, porque sabem o quão importantes elas são. Portanto, podemos deduzir muitas coisas a partir das manchetes. Essa foi a parte linguística. Ei, uma breve pausa porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. A forma como isso é apresentado é claro interessante. Descrevê-lo como uma armada sempre me pareceu algo bastante revelador. Por um lado, é claro, se tapfrefeferd en grode ninet. On the one hand, of course, an armada refers to a lot of ships. On the other hand,
Por outro lado, eu estava pensando, sabe, a Armada é mais famosa por ter sido afundada nas costas britânicas, certo? Eles eram a Marinha Espanhola, que se reuniu diante da costa britânica e depois foi destruída por uma tempestade, se não me engano. Basicamente afundou até o fundo do oceano. Agora, com os Estados Unidos, isso provavelmente é só um desejo. Mas o que você achou das percepções que obteve ao analisar esses quase 200 artigos? Eu tenho alguns pontos principais, mas gostaria de dizer uma coisa sobre a Armada e o inafundável. O Irã tem mísseis supersônicos. E isso é uma opinião. É uma opinião, não uma pesquisa. Mas eu realmente acredito que o Irã tem a capacidade, se realmente quisesse, de causar sérios danos a um superporta-aviões americano. Todo o conceito desses navios enormes e massivos na era dos mísseis hipersônicos está ultrapassado. Então eu acredito. Quero dizer, eu não quero ver um superporta-aviões movido a energia nuclear no fundo do mar. Sabemos, por causa de Chernobyl, que acompanhei muito de perto na época, que os russos tiveram que construir uma estrutura de concreto por baixo para impedir que o material atingisse a água. Se aquele núcleo nuclear derretido tivesse chegado à água, a Europa teria desaparecido. É por isso que estou dizendo que um superporta-aviões movido a energia nuclear, se algum dia afundasse e ficasse danificado no fundo do mar, não sei se alguém realmente sabe o que aconteceria. Então isso é sobre a Armada. Agora, voltando à sua pergunta, tenho alguns pontos principais aqui. Antes de tudo, coisas muito interessantes aconteceram nesse período de 48 horas, de 27 a 29. Tivemos vários eventos sincronizados. O Abraham Lincoln, acredito que esse seja o super porta-aviões que foi mobilizado. O tempo está se esgotando, sabe? Essa sensação de urgência. Também é uma questão linguística. Se você perceber isso na mídia, esse tom de o tempo está se esgotando, última chance, ou em campanhas de marketing, sabe? Ofertas com prazo, esse tipo de coisa. Tenho uma pergunta sobre isso. Você descobriu quem teve essa ideia? Porque o negócio é o seguinte, eu me lembro de ler aquelas manchetes e pensar que, sabe, eles estavam apenas repetindo o que vinha da Casa Branca. Mas a Casa Branca, na verdade, só uma ou duas vezes ameaçou o Irã. O tempo está se esgotando. Aí todos pegaram isso e trataram como se fosse um tipo de prazo divino, como se fosse agora ou nunca. E todos começaram a trabalhar com essa sensação de urgência. De novo, psicologia evolutiva. Isso direciona nossa atenção a partir do tronco encefálico. Temos 3 cérebros, eu sempre digo. Um é o tronco encefálico, depois temos o sistema límbico, as emoções e a parte racional. É preciso abordar a informação nessa ordem se você quiser criar certos padrões. Primeiro o tronco encefálico, algo diferente, algo assustador, por exemplo. Depois o nível emocional e por fim o neocórtex. É preciso fazer nessa ordem. O tronco encefálico reage a urgências, é isso que atrai a atenção, certo? That attracts attention, right? Então isso, mas você acha que foi a Casa Branca que divulgou isso, e aí os jornais ficaram, tipo, muito felizes em criar algum tipo de público? Tipo, vamos colocar tudo e fazer parecer? É uma combinação. É iminente. Antes de tudo, eu realmente acredito que há uma sincronicidade. Isso também está no meu artigo. Há convergência demais. Sabe, 1 ou 2 veículos, ou até alguns países, você poderia explicar editorialmente. Mas nessa escala, em toda a mídia ocidental, acho que isso é uma evidência clara de cooperação. Não acho que haja qualquer dúvida sobre isso. E tem mais. A Guarda Revolucionária Iraniana foi classificada como uma organização terrorista. Nesse intervalo de 48 horas, normalmente isso exigiria reunião após reunião após reunião. O chanceler alemão Merz usou a mesma linguagem que Trump. Irã, urgência, o tempo está se esgotando. Então acredito que houve claramente alguma coordenação. E faz só alguns bem. Não faz tanto tempo desde que os Estados Unidos designaram
Não, espera. Quando foi que os Estados Unidos designaram o exército iraniano, hein? Sim, não faz tanto tempo assim. Não faz tanto tempo. Apenas algumas semanas atrás, certo? E então os europeus seguiram, mas fizeram isso naquela janela muito sombria, de 27 a 29, certo? Antes do fim de semana, na verdade, não é? Yeah, yeah. Then, if you want me to go further, so what I found here. Sim, The next sim. thing is Então, se você quiser que eu continue com o que encontrei aqui, a próxima coisa é a multiplicação de justificativas, certo? E isso é interessante, porque já vimos isso no Iraque também, não é? Há uma mudança na justificativa original. A razão declarada passa de fazer cumprir o acordo nuclear para apoiar os manifestantes, depois para o combate ao terrorismo e agora para a mudança de regime. Então, quando fazem isso, novamente, é uma estratégia muito específica, eles jogam o máximo possível na parede para ver o que cola, ou seja, o que a própria população deles reage melhor, certo? Então, essa multiplicação de justificativas, se você vir isso nas notícias, é absolutamente um sinal de alerta, certo? In the news, it's absolutely a red flag, right? Sim, quer dizer, a questão é que, claro, são os Estados Unidos que estão reforçando sua marinha em frente ao Irã. Não é como se o Irã estivesse estacionando um porta-aviões em algum lugar, certo? A mídia ocidental tem esse problema estranho de que, por um lado, precisa retratar e enquadrar o Irã como o vilão e os Estados Unidos como o mocinho, quando, na verdade, o que se vê é, claro, uma violação do direito internacional pelos Estados Unidos. Porque não apenas um ataque é proibido pela Carta da ONU, como até mesmo a ameaça do uso da força é proibida. E tivemos o ministro das Relações Exteriores do Irã, na verdade, no fim de semana, no Twitter X, reclamando que os Estados Unidos publicam esses tweets, dizendo que nossas forças armadas deveriam agir com mais responsabilidade, porque aparentemente a marinha iraniana está muito próxima da marinha dos Estados Unidos. Isso seria irresponsável. E ele reclama e ridiculariza isso, porque realmente merece ser ridicularizado. Mas isso coloca a mídia europeia em uma posição desconfortável, não é? Você pode falar um pouco mais sobre como eles tentaram sair dessa situação, com a forma como enquadraram o assunto? The Western audience. O público ocidental, sabe, quando se fala sobre isso, é preciso ter muito cuidado, porque no momento em que você menciona propaganda, imediatamente é colocado em uma certa categoria. O público ocidental acredita, de forma errada, incorreta, que propaganda é algo que acontece em lugares como a Coreia do Norte ou a Rússia. Nós conhecemos essa narrativa. Mas nós, o Ocidente, o livre Ocidente, nossa mídia também faz propaganda. Existe esse descompasso absoluto, certo? E é também por isso que a mídia ocidental consegue se safar de certas coisas, que até pessoas da antiga Iugoslávia, por exemplo, apenas sorririam, porque sabem que é propaganda. Então esse enquadramento constante, e novamente de uma perspectiva psicológica, essa repetição constante e ouvi-la de todos os canais, é intencional. Porque, mais uma vez, alguns estudos científicos realmente interessantes sobre isso. Você ouve um argumento repetidas e repetidas vezes, e, mesmo sem perceber, a probabilidade de aceitá-lo como verdadeiro aumenta com o tempo. Mesmo que no início você fosse contra, não acreditasse. É muito interessante. Isso acontece em um nível totalmente subconsciente, mas é muito eficaz. Os políticos sabem disso, os marqueteiros sabem disso, e as empresas de relações públicas também sabem disso. Se me permitir, muito brevemente, entrevistei a CEO de uma empresa alemã de relações públicas há 1 ou 2 anos. Muito interessante. Eles são especializados em psicologia evolutiva. Gesaliska. Extremamente interessante, porque ela realmente explica como tudo funciona do ponto de vista de uma empresa de relações públicas. Uma empresa muito eficaz. So very effective. Sim, e nós confundimos, é claro, repetição ou familiaridade com realidade ou verdade, certo? Mas isso também é algo que acontece com bastante facilidade. Percebi isso quando estava fazendo uma reportagem sobre os Estados Unidos indo para a Venezuela.
sequestrando o Sr. Maduro. Quando essa notícia saiu, nossa mídia no Ocidente usou a palavra capturar. Disseram que capturaram Maduro. E eu, sem perceber, repeti essa palavra. Disse algo como, Maduro foi supostamente capturado. Mas isso já faz parte da forma como a notícia é enquadrada. Só depois, quando meu texto já havia sido publicado, percebi que basicamente caí na armadilha de repetir um enquadramento que havia sido imposto. Então, em vez de usar a palavra sequestrar ou raptar, ou qualquer outra que destacasse a ilegalidade de tudo aquilo, usa-se uma expressão meio neutra, o que na verdade não se justifica. Groenlândia, uma palavra. Groenlândia será adquirida. Essa foi a formulação inicial que eles usaram. Groenland, querida. Certo. É revoltante. É absolutamente revoltante. Mas outra coisa, isso nos lembra tanto do ataque não provocado, certo? O ataque não provocado da Rússia. Clássico. Exemplo clássico. Então, quais são os exemplos clássicos que eles aparentemente estão tentando divulgar agora em relação ao Irã? Eu já disse que a forma como o lado americano enquadra a situação é defensiva, enquanto a do Irã é agressiva. E isso se estende, Você pode trocar as palavras ali. É só que o enquadramento geral que entra no seu subconsciente é que o Irã é o agressor, não os Estados Unidos. Se você fala sobre o enquadramento seletivo da mídia, pelos artigos que encontrei, o que está ausente também é interessante, porque a visão chinesa, a visão russa, a visão turca, a perspectiva dos Estados Árabes, tudo isso, está completamente ausente da mídia ocidental. Preciso ser específico. Isso não significa que nesses países não existam reportagens sobre a situação. Mas na mídia ocidental, não temos as visões desses países em nossa narrativa. Elas são completamente apagadas. Nós não sabemos, nós, o público ocidental, não temos permissão para saber, como os chineses, os russos, os turcos e a maioria dos Estados Árabes do Golfo veem o que está acontecendo no Golfo Pérsico. Certo? Claro, na Europa, as vozes russas, as mais populares em inglês, RT e Sputnik, estão até proibidas, certo? Então não temos acesso. E essa é justamente a ideia por trás do controle de uma infosfera. Não apenas que as notícias, o que é reportado, estejam sob controle, mas também a forma como são enquadradas. Sim, então as vozes ausentes, que você menciona no seu artigo, com toda razão, estão lá, como toda a Xinhua, a CGTN e assim por diante, que simplesmente não são noticiadas. O que mais está realmente faltando na discussão mídia ocidental? Não tenho certeza Sprengseck onde você está indo. Desculpe, você está escrevendo sobre vozes ausentes, mas o que mais está faltando na forma como o Ocidente está noticiando? As possíveis consequências se os Estados Unidos atacarem o Irã, quero dizer, as pessoas não entendem que isso poderia incendiar todo o Oriente Médio. Certo? Então vamos falar sobre economia. Encontrei algo interessante, mas vamos voltar a isso depois. Economicamente, certo? E eu não fiz isso, porque na minha pesquisa eu não estou realmente focado em economia ou finanças, e não sou especialista nessa área. Mas uma coisa me chamou a atenção. Uma era de incerteza e o potencial de interromper o fluxo de petróleo. O sério potencial de interromper o fluxo de petróleo faz sentido que os preços do petróleo subam. Mas normalmente, quando temos insegurança elevada ou tensões geopolíticas, o que acontece com o ouro e a prata? Bem, eles também sobem. Agora, o que aconteceu entre os dias 27, 29 e 30 de janeiro? O ouro despencou 37% e o petróleo caiu 12%. Tem algo estranho aí. Eu mesmo verifiquei. Na Holanda, se eu quiser comprar ouro ou prata agora, tenho que esperar de 6 a 12 semanas. E em qualquer um desses sites de revendedores, eles dizem, devido à alta demanda, nosso tempo de resposta é. Então, há uma corrida real por ouro e prata físicos. Mas o preço, 37% para a prata, 12% para o ouro, caiu. Tem algo errado aí.
Eu não sei quem está manipulando o que nos bastidores. De novo, não sou especialista no assunto. Mas foi uma descoberta surpreendente que eu nem esperava. But that was a surprise finding I didn't even count on. Tenho uma amiga que trabalha em uma das empresas de investimento e ela me mandou uma mensagem na sexta-feira dizendo que interpreta a queda nos preços do ouro como uma reação à nomeação de um falcão por Donald Trump para o Fed. Essa é a explicação formal que estamos ouvindo em G-Media. Eu não estou convencido. Eu não estou convencido. Bem, como é que você... Quero dizer, essas são forças de mercado. Eu não iria tão longe, a ponto de acreditar que os Estados Unidos poderiam, sabe, falsificar deliberadamente o preço do ouro. Mas é claro que suas decisões seriam... Então, os preços do ouro e da prata, se você observar, têm sido suprimidos há décadas. Quero dizer, isso é conhecido. Eu não estou tão interessado em saber se eles são suprimidos ou não. Estou interessado nas razões, no que está por trás disso. E uma coisa, de novo, não sou especialista aqui, é que o sistema de moeda fiduciária pessoal, pesquisem, sim, está por um fio, não por um cabelo, por um nanofio, tão fino. Quanto é agora? 38 trilhões ou algo assim. Os Estados Unidos estão endividados. Eles precisam gastar 20% do PIB só para pagar os juros. Então algo vai acontecer. E você também vê agora esse movimento universal na Europa, mas também especialmente na Europa, para mudar para o euro digital, basicamente moedas digitais controladas pelos bancos centrais. Certo? Então algo acontecendo nos bastidores. Algo está acontecendo aqui. De novo, não sou especialista, mas isso é algo que eu contaria em encontrar. É muito interessante o que aconteceu no último fim de semana. Uma das coisas de que as pessoas estavam falando na sexta-feira era se depois que a Bolsa de Valores de Nova York fechasse naquela noite, aquele poderia ser o momento em que o ataque aconteceria. Agora, o que sabemos até o momento é que os Estados Unidos ainda parecem estar se preparando. Eles não parecem ter todos os seus recursos alinhados no Irã ainda. Eu não sei o suficiente sobre o real acúmulo militar para falar disso em detalhes, mas, se um ataque estivesse a caminho, faria sentido realizá-lo em uma sexta-feira à noite, quando há 2 dias antes de os mercados abrirem novamente. Os preços do petróleo reagiriam imediatamente e de forma muito intensa, certo? Mas talvez devêssemos continuar um pouco com suas descobertas. Tough que está acontecendo agora. Precisa ser entendido o grande torto dentro do Iraque e Itzima. Sim, absolutamente. Já vimos exatamente o mesmo padrão antes. Todos aqueles pontos que mencionei, já os vimos antes. Agora, antes que eu me esqueça, tenho outro documento aqui ao meu lado. Preparei para os seus espectadores uma espécie de guia prático. Peço desculpas, ainda é cedo para mim, já estou me atrapalhando com as palavras. Preparei um PDF, um guia prático para mostrar aos seus espectadores como eles podem aplicar isso por conta própria, esse tipo de análise. Não é nada muito complexo, apenas uma página ou uma página e meia. Mas, uma vez que você entende esse tipo de coisa, pode aplicá-lo a qualquer tema. A Ucrânia, a China, a política local, o que for, certo? Então, não importa o assunto, você pode aplicar esse tipo de técnica. Você pode dar alguns exemplos? Já falamos sobre a maioria deles. Desculpe, os que acabamos de analisar, sim. É verdade. Então, compressão do tempo. Quando você vê muitas coisas acontecendo em um período de tempo relativamente curto. Quando você multiplica as justificativas, fica muito fácil de perceber. Enquadramento seletivo. Quem é ouvido e quem é omitido. Quero dizer, esses são sinais vermelhos absolutos. Sinais de mercado contraditórios, como tivemos com o preço do petróleo subindo, faz sentido. Mas os metais preciosos caindo, esse tipo de coisa. Especialmente a urgência artificial. Acho que havia 16 manchetes. O tempo está acabando, os dias estão contados, esse tipo de coisa. E, novamente, o interessante é que, graças à IA, posso extrair isso de vários idiomas. Isso tudo é. Então, multiplicação de justificativas. Muito, muito interessante.
Justification multiplication, very, very interesting, yeah? So from January 22, 23, nuclear program. Então, de 22 a 23 de janeiro, as negociações sobre o programa nuclear fracassaram. Depois, nos dias 27 e 28, novamente, essas são as justificativas que eles estão tentando usar. Intervenção humanitária. Precisamos proteger os manifestantes. De repente, passou a ser contra-terrorismo. A Guarda Revolucionária Iraniana agora é uma organização terrorista que entrou nessa história. Nos dias 29 e 28 de janeiro, surgiu o imperativo moral. Sabe, o regime agora é maligno, esse tipo de coisa. Então, múltiplas justificativas para a mesma causa, um claro sinal de alerta. E novamente, de quem você não está ouvindo? Veja artigos da China, da Rússia e por aí vai. Já dissemos isso. Eu tinha apenas, acho, 4 manchetes russas em todo o meu conjunto de dados, 1,7%. Cobertura mínima do mundo árabe, o que é compreensível. Tenho contatos próximos na Jordânia. A Jordânia está novamente alinhada. Ao que parece, os Emirados Árabes Unidos também, com o que os americanos estão planejando. E gostaria de acrescentar, eu estava na Jordânia quando os mísseis do Irã, pela primeira vez, não pela última, pela primeira, sobrevoaram a Jordânia para atingir Israel. Estávamos tão perto que as casas tremiam. Então, a Jordânia está no centro disso. Eu entendo perfeitamente porque não ouvimos vozes de países como a Jordânia. E, mais uma vez, e sei que estou resumindo agora, a assimetria de enquadramento. Novamente, o Irã ameaça, o Irã se recusa, e os Estados Unidos, é claro, preparam várias opções. Observe esse tipo de coisa. Se você fizer isso, terá uma espécie de superpoder que pode aplicar a qualquer assunto. Sim, então, realmente preste atenção à forma como a notícia é apresentada e aos métodos usados nessa cobertura. Mas o que você acha, afinal? Você chegou a escrever que esperava uma janela de cerca de 14 dias, durante a qual um ataque poderia ou não acontecer. Qual é a sua opinião sobre isso? É uma questão complicada. Então, só esta manhã, tentei obter um pouco mais de informação. Ter esse enorme reforço militar é uma empreitada muito cara, mesmo para os Estados Unidos. Esses super porta-aviões não sei quanto custam por dia. Mas também, em um nível psicológico, há pessoas lá se preparando mentalmente para ir à guerra. Sim, para ir à guerra. Sabe, os americanos, quando foi a última vez que realmente foram à guerra? Foi na Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça, os Estados Unidos, desde a Segunda Guerra Mundial, não estiveram realmente numa guerra. Esses tipos de atos de agressão, como no Iraque, por exemplo, onde mataram pelo menos 1 milhão de iraquianos e deixaram morrer de fome pelo menos 500 mil de crianças iraquianas, sobre o que Madeleine Albright disse na TV que considerava justificado, isso não são guerras, isso é bombardeio. É o que Israel faz sobre Gaza. Não há ninguém no céu se opondo a eles. Eles sobreamam sobre estados soberanos e matam bombas. O Irã pode pensar. Há duas questões aqui. Por um lado, é claro, os Estados Unidos adoram apresentar suas ações como pacíficas e em defesa de valores globais. Por outro lado, há também uma justificativa interna, porque, segundo a Constituição dos Estados Unidos, apenas o Congresso tem o poder de declarar guerra, certo? Então, na verdade, o presidente dos Estados Unidos precisaria ir ao Congresso e dizer algo como: "Ei, pessoal, podem, por favor, ratificar nosso pequeno empreendimento de guerra aqui?" E eles nunca mais fizeram isso, certo? Até agora, sempre foi uma decisão do executivo fazer coisas desse tipo. Quero dizer, uma das ideias mais sombrias que alguém poderia ter é que, é claro, o que os Estados Unidos querem é provocar o Irã a afundar um de seus navios, para então poderem invocar a autodefesa. Golfo de Tonkin. Golfo de Tonkin. Bom e velho Golfo de Tonkin. É, velho manual. É nada de novo nesse sentido.
Mas acho que eles estão ficando piores nesse jogo. Quero dizer, mais uma vez, você desmontou isso de forma muito eloquente e elegante. Mas desta vez, toda essa preparação parece ser... Bem, até mesmo a mídia ocidental está tendo enormes dificuldades em colocar tanta maquiagem nesse porco maior. I love this expression. What was it? Eu adoro essa expressão. Anyway. Como era mesmo? Yeah. So it's Palin. getting more difficult Enfim, because, people Está become ficando mais more difícil porque as pessoas estão ficando cada vez mais instruídas. much enough, but Não rápido o suficiente, nem o bastante, mas ainda assim cada vez mais instruídas, graças às redes sociais. this is why Netanyahu and É por isso que Netanyahu e companhia estão bem atrasados agora com o Twitter, com toda essa reestruturação do Twitter e a compra feita por Larry Ellison. Isso seria outra história. Quero dizer, o que todos eles fazem sim. Então, guerra de informação, palavra-chave, guerra cognitiva. Deixe-me mencionar isso rapidamente. Guerra cognitiva. Há um documento, eu tenho. Cognitive warfare, there's a document, I have it. For readers, I can send it around. Para os leitores, posso enviar isso por aí. Guerra cognitiva. A OTAN considera o cérebro de sua própria população como o próximo campo de batalha. Essas são as próprias palavras deles. E eles fazem isso com meios psicológicos altamente sofisticados, por meio de todos os tipos de diferentes canais. Então, a guerra cognitiva tem como objetivo influenciar a própria população da OTAN a aceitar as guerras que estão por vir, que veremos. Infelizmente, essa é a minha conclusão. Estamos entrando em um período muito desafiador, com muita agitação e mudança. Sim, disso eu tenho convicção. That's something I'm convinced about. Sim.